Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a ferida emocional da humilhação. Bom, se você vem me acompanhando nos vídeos anteriores, você percebeu que até então nós falamos sobre a ferida emocional da rejeição e falamos também sobre a ferida emocional do abandono. E neste vídeo nós iremos dar prosseguimento com relação à apresentação das 5 feridas emocionais, que é com base nesse livro, nessa obra da Lise Bourbeau, que foi publicado pela editora Sextante, que apresenta sobre as 5 feridas emocionais: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Eu recomendo que você faça a leitura desse livro, até porque esses vídeos que estão sendo trazidos aqui, eles estão mais numa forma de uma resenha das feridas emocionais, uma apresentação mesmo das feridas através do que a Lise traz no livro, mas com certeza será muito mais rico se você puder realizar a leitura e estar adquirindo esse livro. Então vamos lá, vamos começar. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te ajudar no seu processo, para sua autocompreensão também, para o seu processo de autoconhecimento. Eu já peço a sua contribuição no canal, que você possa curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever por aqui caso você ainda não seja inscrito. Então vamos iniciar. Então, como que a Lise começa definindo o próprio processo da humilhação, né? O que seria a humilhação? Humilhação é como se fosse uma definição da humilhação, seria um rebaixamento moral. É você rebaixar o outro moralmente de acordo com as qualidades morais do outro. E com relação a essa ferida mais especificamente, que é o que a Lise traz no livro, ela surge por volta do 1º ano de vida até os 3 anos de idade da criança. E ela se dá com a figura que traz para essa criança os cuidados das suas necessidades fisiológicas. E como que essa ferida ela surge? Bom, essa ferida surge quando a criança, ali por volta do seu 1º ano de vida até mais ou menos os 3 anos de idade, no seu próprio desenvolvimento físico, de alguma forma ela sente vergonha por parte daquela pessoa que está proporcionando a ela esses cuidados fisiológicos. Vamos trazer então uma explicação para que fique mais claro. Quando a criança de alguma forma se sente suja ou até mesmo quando ela desobedece alguma regra imposta por esse pai, por essa mãe ou por essa pessoa que está estabelecendo a função paterna e materna na sua vida, nesse momento em que de alguma forma ela se sente julgada ou até mesmo condenada por algum erro em que é provocado a ela um sentimento de vergonha, é quando há o despertar da ferida da humilhação. Então, por exemplo, se a criança tem ali os seus 2 anos de idade e ela se sujou, e aí essa mãe ou esse pai que está cuidando realizando o seu cuidado fisiológico, de alguma forma grita com essa criança ou repreende ela nessa sujeira que ela fez. Então, de alguma forma, inconscientemente, é como se fosse sendo elaborado na mente, no psiquismo dessa criança, a formação dessa ferida emocional, que é a ferida da humilhação. Isso é de uma forma inconsciente, obviamente, né? Porque a gente precisa ter em mente que o processo das feridas emocionais, com toda certeza, de modo inconsciente e algo muito profundo que vai sendo elaborado ao longo da vida. Mas um exemplo prático do surgimento dessa ferida pode ser num momento em que a criança ela se sente envergonhada perante aquele outro que está diante dela, especialmente aquele que proporciona a ela esses cuidados fisiológicos ou até mesmo que estabelece as regras para ela. E se de alguma forma essa criança não cumpre, ela se sente humilhada, ela se sente envergonhada, ela então carrega dentro de si essa ferida emocional de uma forma muito profunda no seu ser. E hoje, como adulto, a pessoa que tem essa ferida de uma forma muito potente no seu ser, a ferida da humilhação, essa pessoa ela vai adquirindo ao longo da vida a máscara de masoquista. O masoquista é aquele que sente uma profunda satisfação, um prazer
com o sofrimento. Então, ele busca inconscientemente sentir esse sofrimento, sentir essa dor como uma forma de mascarar, inclusive, a sua ferida da humilhação. E assim como foi feito com um modo de diálogo, apresentação mesmo, como uma resenha do livro, assim como foi feito nos vídeos anteriores, é dessa forma que eu vou dar continuidade neste vídeo, trazendo inclusive alguns trechos que foram marcados. Bom, então aqui na página 69, a Lise traz que com relação a essa máscara, que é a máscara do masoquista, é como se ele tivesse o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, ele esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas ele carrega nas costas, mais peso ele vai ganhando. Inclusive, é algo que é muito predominante com relação às pessoas que carregam essa ferida emocional da humilhação. Ela fala que não somente no corpo físico mesmo, com relação à questão do peso, mas com relação a algo que se torna inclusive inconsciente, como se essas pessoas elas sempre carregassem um peso muito grande, mas é o peso da humilhação que foi sentida na infância e obviamente não foi curado. E isso, como não foi curado, esse sentimento constante de vergonha, hoje é como se essas pessoas que carregam essa ferida, elas precisam sempre estar à disposição do outro para ajudar o outro, como se essa ajuda fosse uma espécie de algo que é camuflado para que elas não se sintam envergonhadas e até mesmo com um certo sentimento de inutilidade. Então, de alguma forma, elas passam a estar sempre olhando para o outro. Mas a realidade é que esse olhar para o outro, ele é muito camuflado de uma fuga de olhar para si. E até mesmo o olhar para si, ele esconde essa própria vergonha que foi sentido lá atrás. Então, para que essas pessoas elas não venham a lidar com esse sofrimento, é como se até mesmo quando elas, de alguma forma, elas não olham para si, e elas de alguma forma não se cuidam, elas não estabelecem esse limite entre o olhar para si e o olhar para o outro, cuidar de si e cuidar do outro, de alguma forma elas estão se negligenciando e de alguma forma há um sofrimento nisso, há uma dor. Isso é alimentado com esse masoquismo, que é esse prazer por sentir a dor. Só que isso acaba sendo projetado na ajuda do outro e obviamente de alguma forma isso vai ocasionando um peso muito grande nessas pessoas, porque elas sempre se colocam em prontidão para estar ali pelo outro e elas não olham para si. Então é como se fosse sendo cada vez mais alimentado esse sofrimento, ou seja, essa máscara. Então, nesse sempre estar em prontidão para olhar para o outro, ele obviamente esquece de olhar para si. E aqui na página 71 ela menciona, que geralmente essas pessoas, no caso o masoquista, ele tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente de forma verdadeira. Eles evitam falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. E também menciona que o masoquista chega ao ponto de perder contato com os próprios desejos para não desagradar, no caso, a figura com que ele carrega de uma forma muito potente essa ferida. No caso, por exemplo, se for a mãe, ele sempre vai se esquivando de falar os seus desejos, as suas reais necessidades, para que ele não venha, no caso, se deparar novamente com esse sentimento de vergonha e de humilhação. Mas cada vez que ele faz isso, mais ele alimenta o seu próprio sofrimento. Justamente por essas pessoas vestirem essa máscara do masoquista e que também sempre estão em prontidão para olhar para o outro, de alguma forma, essas mesmas pessoas, a Lise vai trazendo no livro, que elas sentem uma dificuldade muito grande em se permitirem vivenciar o prazer na vida, seja esse prazer qual for. A gente pode interpretar o prazer como prazer na vivência das questões da vida material, da vida mundana, da vida terrena. Ou seja, o prazer da comida, o prazer da sexualidade, o prazer do lazer, do divertimento, enfim, seja esse prazer qual for. É como se essas pessoas elas se reprimissem, porque de alguma forma, se elas se permitissem vivenciar esse prazer de fato, se esse prazer de fato fosse consumado como elas de alguma forma sentem que seria o ideal para elas,
elas se sentiriam culpadas, porque de alguma forma vivenciar o prazer é olhar para si, é se permitir, é se entregar, especialmente com relação às questões do ser humano, as questões do que é ser humano na vida, que é viver a vida material. Então, obviamente, isso estaria indo contra este olhar para o outro. E, obviamente, isso estaria indo contra esse se permitir o desejo, o prazer, e isso estaria, de alguma forma, dando uma permissão para sentir a vergonha e a humilhação. Até porque a gente precisa pensar também que, até como é trazido aqui no livro um exemplo, um dos modos dessa ferida surgir na infância é como no processo, por exemplo, em que a criança, de alguma forma, nesse processo mesmo, ela começa a olhar para o seu próprio corpo. Então, de alguma forma, é como se aquele momento em que a criança, ela toca em alguma parte do seu corpo e aquela pessoa que faz e que exerce função paterna ou materna na vida, que cuida das necessidades fisiológicas dessa criança, ela recrimina isso e ela reprime isso de um modo muito inconsciente, muito sofrido. Naquele momento é o momento em que essa criança também vai se sentir muito humilhada e muito envergonhada. Então, isso, obviamente, vai sendo arrastado, entre aspas, né? Isso vai sendo levado para frente e vai sendo carregado de muito forte essa máscara do masoquista. E, obviamente, essa questão da dificuldade de se permitir ao prazer total na vida está muito imbuída esses aspectos que foram presenciados lá na infância, dessa recriminação, dessa humilhação, dessa vergonha, dessa, de alguma forma, não seria essa palavra corretamente em termos psicanalíticos, não seria, mas de uma forma de uma castração, digamos assim. Então, esse adulto que hoje carrega essa ferida, é como se hoje ele tivesse essa dificuldade de se permitir o prazer na vida, justamente por carregar de uma forma muito, muito potente essa ferida dentro de si. E na realidade, vestindo essa máscara, que é a máscara do masoquista, é como se ele sempre atraísse para sua vida situações em que ele não se permite vivenciar o prazer e de alguma forma ele vai cada vez mais alimentando essa insatisfação, esse desprazer e esse sofrimento dentro de si. Porque se de alguma forma ele se permitir vivenciar o prazer, ele se sentiria muito culpado. E isso seria muito difícil, porque ele se depararia de uma forma escancarada com a sua ferida. E ela traz aqui, inclusive, na página 81. Quando uma pessoa que carrega essa máscara, né, do masoquista, que tem a ferida da humilhação muito forte, ela se dá o direito de permitir vivenciar essa sexualidade e encontra o parceiro com quem poderia de fato se sentir à vontade, ela tem dificuldade de se entregar completamente. Ela sente vergonha de expor o que aprecia e de permitir produzir ou reproduzir algumas questões específicas com relação à própria sexualidade. Então, essa questão até mesmo da repressão da própria sexualidade e dos próprios prazeres na vida, ela trouxe essa questão específica com relação à sexualidade, mas nós podemos levar isso para os prazeres da vida, pelo se permitir sentir os prazeres da vida. Essa questão ela é muito reprimida, porque se de alguma forma essas pessoas elas permitem sentir e vivenciar o prazer de fato, elas estariam, de alguma forma, lidando ou começando até mesmo um processo de cura dessa ferida que é muito potente dentro de si, pois elas estariam indo para além da questão do sentimento da vergonha e até mesmo de uma suposta humilhação. E também elas estariam realizando uma necessidade do próprio ser. Mas a gente vai falar da cura mais pra frente, mas esse é uma outra questão que essas pessoas também carregam. Ainda sobre essa dificuldade que essas pessoas nutrem de se expressarem e até mesmo com relação a essa mesma questão do vivenciar o prazer na vida, algo que também pode ser afetado na vida dessas pessoas é a comunicação, porque a gente precisa ter em mente que a partir do momento que a gente se expressa, que a gente expressa as nossas reais necessidades, a gente está expressando até mesmo algo que está relacionado ao nosso prazer, ou seja, a gente está colocando para o mundo algo que é do nosso ser. Então, o se expressar
ele é prazeroso, porque ele é uma forma de satisfazer uma necessidade. Quando a gente utiliza do nosso verbo, da nossa fala, a gente está satisfazendo a necessidade do nosso ser de se expressar e de se impor no mundo. Então, como essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de vivenciar o prazer, expressar os sentimentos, os pensamentos, as emoções, se expressar no mundo da forma mais autêntica e pura que elas são, é algo muito dificultoso, porque estaria indo contra essa máscara do masoquista, que é alimentar o prazer do sofrimento e da dor, e de alguma forma, para elas, poderia esbarrar nessa ferida e vivenciar novamente a humilhação e a vergonha, porque de alguma forma, se elas expressam as reais necessidades que elas têm para o mundo, se elas expressam quem elas verdadeiramente são, se elas expressam o seu prazer, de alguma forma elas poderiam se sentirem julgadas, ou seja, humilhadas, condenadas e então envergonhadas. Então, algo que pode prejudicar essas pessoas é a própria comunicação, um bloqueio muito grande na própria comunicação e nesse expressar de ideias, de sentimentos, de emoções. E com relação ao medo que essas pessoas nutrem, com relação ao medo que é carregado dessa ferida da humilhação, é o medo da liberdade. E por quê? Ela menciona aqui na página 142, lá no finalzinho do livro, quando ela fala sobre os medos, mas isso também é discorrido ao longo do capítulo. Mas ela menciona que o maior medo do masoquista é a liberdade, porque ele se julga livre. De alguma forma, são pessoas que se julgam muito livres na vida. E com uma grande liberdade, mas na realidade esse é o maior medo delas, pois elas se julgam livres. Por quê? Porque elas são muito solicitadas pelo outro e elas sempre estão dispostas a ajudá-los. Muitas vezes, inclusive, fazem mais do que lhe pedem, mas elas não percebem que elas vão criando várias imposições e várias obrigações na vida que vão impedindo elas próprias de se escutarem e escutarem as suas reais necessidades. Seus amigos e seus parentes, em contrapartida, veem como que essas pessoas se sacrificam pelos outros. E no final ela menciona: seus olhos arregalados para o mundo indicam que está sempre à espreita das necessidades alheias. Porque, obviamente, quando essas pessoas elas se deparam e se entregam muito para as necessidades alheias, de algum modo elas esquecem a sua própria. E isso, mais uma vez, é uma forma de alimentar esse masoquismo, que é esse prazer no próprio sofrimento, e essa real liberdade de ser quem é. Porque quando a gente pensa na liberdade, a gente precisa ter em mente que ela, sim, dentro da liberdade, a gente pode ajudar o outro, a gente pode olhar para o outro, a gente pode cuidar do outro, mas isso envolve que a gente tenha a liberdade de olhar para nós mesmos, de cuidar de nós mesmos e também de impor os nossos próprios limites. Por isso que, de alguma forma, o medo que essas pessoas carregam é o da liberdade. Por quê? Porque quando elas deixam de olhar para a questão do outro, elas precisam olhar para elas próprias. E elas vão precisar olhar para tudo aquilo que até então elas reprimiram, para tudo aquilo que até então elas julgaram que de alguma forma seria humilhado ou alguma forma envergonhado se elas se expusessem para o mundo como elas verdadeiramente são. Então, é uma suposta liberdade, porque na realidade essa liberdade ela não vem de fato. Ela só vem quando essas pessoas elas começam a se curar e olhar para essas questões reprimidas, começam a permitir o prazer na vida, mas é o medo. E é o medo que é muito alimentado pela própria máscara, que é a máscara do masoquista. Além do medo da liberdade, é trazido no livro também que um sentimento muito predominante que essas pessoas carregam é um sentimento do nojo, especialmente quando esse nojo ele esbarra de alguma forma nesse prazer que é reprimido por essas pessoas. Ou seja, se de alguma forma a sexualidade, no caso o ato sexual, que é uma questão do ser humano, do prazer, um dos prazeres do ser humano na matéria. Se de alguma forma esse fato ele é reprimido por essas pessoas, de alguma forma isso pode se reverter numa espécie de nojo, de algum modo.
E isso pode se tornar algo até mesmo pecaminoso, difícil de ser falado, difícil de ser vivenciado, difícil de ser presenciado, difícil de ser prazeroso. Por quê? Porque se torna algo que vai tocar no prazer dessas pessoas. E como essas pessoas, elas têm essa dificuldade de sentir o prazer e elas alimentam o sofrimento, se elas sentem esse prazer, ou seja, se elas vão contra esse suposto nojo, de alguma forma elas estariam indo contra a própria máscara do masoquista, elas estariam se permitindo ao prazer e não estariam alimentando o seu sofrimento. Então, esse sentimento do nojo não seria alimentado também. Mas como a ferida é muito potente e a máscara é muito alimentada, o sentimento de nojo pode ser muito forte, especialmente para tudo aquilo que essas pessoas reprimem na vida, todos esses prazeres. Então, o próprio ato sexual, a própria sexualidade pode ser considerada uma questão indecente, uma questão pecaminosa, algo indolente. Mas a questão da sexualidade é um exemplo, Vamos levar isso agora para a questão da vida financeira, para o dinheiro. Eu não sei se você já viu, mas muitas pessoas, elas têm muita dificuldade em pegarem no dinheiro, na nota mesmo, nas notas, porque de alguma forma é como se elas sentissem como se o dinheiro fosse sujo. Por quê? Porque quando a gente se permite lidar com o dinheiro de uma forma saudável na vida, a gente permite vivenciar o prazer ligado ao dinheiro, né? Que o dinheiro ele nos proporciona pagar as nossas contas, ele nos proporciona comprar o nosso alimento, ele nos proporciona o lazer, enfim, ele nos proporciona o prazer na vida, não só as obrigações que a gente tem ao longo da vida de pagar nossas contas, mas também vivenciar o prazer dele. Como isso pode ser de alguma forma muito reprimido, inclusive carregar muitas crenças limitantes, até mesmo com relação à prosperidade, enfim. Essa dificuldade de lidar com o dinheiro e esse nojo que pode ser encontrado em algumas pessoas ao tocarem o dinheiro, ao lidarem com o dinheiro, também está muito atrelado a essa ferida da humilhação. E como que essas pessoas elas vão alimentando isso? De alguma forma, é como se essas pessoas elas almejassem muito pelo desejo da liberdade, especialmente a liberdade financeira, mas elas muitas vezes elas se sentem libertas, elas se sentem livres financeiramente, independentes, mas nem sempre. E na verdade o maior medo é ter a liberdade financeira. Só que elas não percebem que elas alimentam cada vez mais esse sofrimento quando elas se sentem humilhadas, envergonhadas por não terem essa liberdade, cada vez que elas vão alimentando essa dificuldade de sentir o prazer com relação ao dinheiro de uma forma saudável, nem para mais e nem para menos, né? Nem o gastar demais exageradamente, de modo que elas não possam ter uma reserva, e nem o para menos, que na realidade é esse guardar demais o dinheiro e não permitir sentir o prazer que ele pode proporcionar na vida. Então, não somente com relação à sexualidade, mas obviamente a gente pode levar isso para todos os exemplos da vida, mas até mesmo a própria questão financeira e do dinheiro pode ser muito levada em conta com relação a essa ferida emocional da humilhação. Então, cada vez mais que essas pessoas elas vão, dependendo do outro, elas vão alimentando essa humilhação, essa vergonha, elas vão alimentando essa ferida de uma forma muito potente. Mas a realidade é que elas precisam curar essa ferida para que então elas possam, de fato, ter a liberdade delas ou até mesmo sentir que elas têm essa liberdade, essa autonomia, essa independência financeira, mas a partir do momento que elas lidam com o dinheiro de uma forma saudável e, obviamente, permitindo equilibrar essas questões dos prazeres do dinheiro e até mesmo em relação à sexualidade na vida. É esse equilíbrio que é necessário que tenha, ou seja, com relação à sexualidade, é essa compreensão de que a sexualidade ela não precisa ser vista como algo pecaminoso, algo indolente, algo vergonhoso, algo
que talvez vai contra a moral, ou seja, ela não precisa ser vista com esse nojo, até mesmo com relação ao dinheiro. O pegar no dinheiro, sentir esse nojo, ela pode ser equilibrada. Por quê? Porque é um prazer que todo e qualquer ser humano vai vivenciar ao longo da sua vida. Isso é comum da vida, isso é comum de ser humano. Mas, obviamente, para que possa chegar nesse ponto, é necessário o começo do processo de cura. Então, agora a gente pode começar a falar sobre a cura dessa ferida. Mas antes da gente falar sobre o processo de cura, eu quero muito trazer essa parte que a Lizzie traz aqui na página 85. Ela menciona assim: a principal causa de uma ferida emocional é a incapacidade de perdoar o que infligimos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoar, pois não temos consciência de que nos auto-sabotamos. Ou seja, vamos pensar com relação até mesmo essa própria questão do prazer. Quando essas pessoas elas não sentem que elas podem vivenciar o prazer de fato, seja ele qual for, porque de alguma forma elas poderiam sentir vergonha ou serem humilhadas, é uma forma de autossabotagem. Por quê? Porque elas estão sabotando começar o processo de cura, que é, por exemplo, se permitir ao prazer, seja ele qual for, e elas estariam indo contra essa questão de alimentar essa máscara, que é a máscara do masoquista, que é o sentir o prazer com o próprio sofrimento. Então, de alguma forma, isso é considerado uma autossabotagem. Por isso que é importante reverter esse processo no trazer à tona, né, trazer para a consciência todas essas questões que de alguma forma essas pessoas reprimem e que elas consideram que de algum modo poderia ser julgado, humilhado e envergonhado pelo outro. Trabalhado isso e curado essas questões dentro de si, ou seja, trazer à tona o que está reprimido, e principalmente os prazeres reprimidos, principalmente o olhar para si, esse olhar para si que de alguma forma é negligenciado para estar em prontidão para o outro, olhar para essas questões para que então elas possam começar esse processo de cura. Ela fala também, ainda na página 85, quanto mais grave a ferida da humilhação, mais essas pessoas elas vão se humilhando, comparando-se aos outros, ou elas humilham outras pessoas, sentindo vergonha delas ou querendo fazer demais por elas. Ou seja, essa ferida, ela não volta somente para si, ela projeta no outro, porque de alguma forma, especialmente essas questões reprimidas que podem provocar o nojo, enfim, essa dificuldade em vivenciar o prazer, se de alguma forma essas pessoas elas se deparam com o outro, vivenciando esse prazer, seja ele qual for, é como se viesse um processo de julgamento. Por quê? Porque o outro está se permitindo vivenciar esse prazer, ele está se permitindo ser quem ele está se permitindo olhar para ele próprio e não somente se doar para o outro, como essas pessoas costumam fazer sem o próprio limite. Ou seja, esse outro, ele está fazendo aquilo que essas pessoas não conseguem, por isso é algo reprimido, por isso que de alguma forma vem à tona como uma forma de um julgamento. Por quê? Porque é como se inconscientemente essas pessoas pensassem: por que o outro vivencia o prazer que eu não me permito vivenciar? Então, é tocado de uma forma muito profunda na sua ferida, e justamente para que não seja olhado para si, o julgamento e apontamento para o outro se torna algo muito mais fácil e muito mais camuflado dessa dificuldade de olhar para suas próprias questões e para os seus próprios prazeres reprimidos, seja ele qual for ao longo da vida, inclusive o próprio prazer em se permitir se olhar, em se permitir se impor o limite, seja ele qual for. A gente fala sobre tudo aquilo que de alguma forma essas pessoas julgariam que elas seriam condenadas, humilhadas ou envergonhadas diante do outro se essa questão específica viesse à tona como algo simplesmente que faz parte do seu próprio ser. Então, para que essa ferida possa começar a ser curada, a Lizzie traz aqui na página 84 que
Para se tornar mais consciente dessa ferida, no caso a ferida da humilhação, essas pessoas elas devem compreender a que ponto elas têm vergonha de si mesmo ou das outras pessoas. E geralmente essa vergonha que elas sentem do outro, obviamente são vergonhas que elas sentem de si próprias caso elas se permitissem fazer isso que ela julga vergonhoso no outro. Então, essas pessoas também devem reconhecer todas as ocasiões em que elas se humilharam ou se consideraram indignas, principalmente de olharem para si e para suas próprias questões. Por isso, elas também costumam ser muito radicais e elas não enxergam as situações vexatórias. Quando isso acontece, a sua primeira reação é ficar em choque, mas depois elas costumam achar graça. Então, esse é o início da cura. Por quê? Porque se a gente pensa nessa ferida, qual que é o medo? Toda ferida, o medo, por isso que é vestido a máscara, porque o medo é se deparar com ela novamente. Então, o medo da ferida da rejeição, ela traz os medos específicos, né? Mas o medo é sempre que essa ferida ela venha à tona para a consciência, ou seja, o medo de novamente ser rejeitado, o medo de novamente ser abandonado. No caso da humilhação, o medo de novamente se sentir exposto, envergonhado e humilhado. É o medo que essa ferida venha para a consciência. Por isso que, de alguma forma, essa máscara ela é vestida e é camuflado algo que é muito sofrido. Mas, na realidade, esse sofrimento ele é alimentado. Então, por que o início da cura ele se dá quando essas pessoas elas também se permitem passarem vergonha e até mesmo darem risada das suas próprias questões? E aí entra um ponto muito delicado, porque é trazido no livro também que geralmente essas pessoas elas tendem a darem risada e a se humilharem já no medo de que elas possam vir a ser humilhadas pelo outro. Mas tem uma linha muito tênue entre essas questões, entre o que ainda é alimentado como a própria ferida e o que é o processo de cura. Quando essa ferida ela ainda está sendo alimentada, essas pessoas, elas vão rir de si próprias e se humilharem, mas num aspecto vexatório e num aspecto de uma condenação. Não é um aspecto saudável, é num aspecto ainda de, poxa, então eu já vou fazer isso, eu já vou me humilhar, eu já vou me massacrar, eu já vou me condenar, para que então, se o outro fizer isso, não seja tão difícil para mim, para que eu tenha que lidar com isso. Esse é um processo ainda muito dolorido dessa ferida e é um processo que ainda não está no processo de cura. Por uma outra perspectiva, um lado que já pode ser um início de cura dessa ferida é quando essas pessoas elas permitem que elas erram, elas permitem que elas são falhas, elas permitem que muitas coisas vão ser vergonhosas na vida. Por exemplo, se você cair, você vai passar uma vergonha, porque especialmente se você estiver em volta de outras pessoas. É uma vergonha, porque você vai cair, talvez você vai ralar o teu joelho, mas, poxa, caiu, vamos levantar, né? É o processo que é comum da vida. Quem nunca caiu? A gente cai, a gente levanta. Então, é considerar que até mesmo o aspecto da imperfeição do nosso próprio ser. Então, esse é um processo saudável. Essa risada, ela não é uma risada da condenação e da humilhação. É uma risada num aspecto assim, poxa, falhei, errei, mas faz parte do meu ser. Essa é uma risada da própria imperfeição humana. Ela não é uma risada que faz parte de um processo vexatório e de um processo de condenação e de humilhação, mas pejorativo. Eu espero que tenha sido claro essas duas diferenças que também a Lizzie deixa claro a primeira parte durante o capítulo e lá no fim do livro, quando ela fala sobre a cura, ela traz esse outro aspecto do dar risada do próprio ser, porque na realidade é exatamente isso, porque quando você começa a curar isso, você percebe que você está passível a passar por vergonhas, que de alguma forma você está passível a passar por alguma humilhação, porque de algum modo o outro ele pode esbarrar com algo em você que ele pode considerar nojento, vergonhoso, humilhante. Então, qualquer ser humano está passível a passar por isso. Mas é exatamente essa compreensão da própria falha e da própria imperfeição humana. Essa risada é uma risada
da aceitação de que nós falhamos, de que nós erramos e que tudo bem, porque nós não seremos sempre perfeitos. Nós somos seres que falham e que a gente vai se angustiar e que a gente vai errar e que a gente vai cair e a gente vai precisar levantar. Esse é um aspecto da cura dessa ferida. Além disso, um outro processo de cura para essa ferida é a aceitação do prazer, especialmente desse prazer de algo que é muito reprimido dentro dessas próprias pessoas, dos prazeres da vida, de tudo aquilo que de alguma forma elas percebem que o outro possa fazer e que de alguma forma elas podem até mesmo julgar que o outro faça, mas dentro delas próprias é reprimido, é negado, é julgado e é até mesmo condenado e trazido o aspecto do nojo. Por isso que é importante o se permitir vivenciar este prazer. Todo o prazer que de alguma forma essas pessoas tenham reprimido dentro do seu próprio ser. Mas obviamente a gente fala que quando a gente pensa nos prazeres da vida, a gente precisa de limite. E é exatamente esse outro aspecto, é o saber impor limites. Então, quando essas pessoas, elas olham para si, elas se aceitam e elas aceitam todas essas questões que de alguma forma foi taxado como vergonhoso e humilhante, que de alguma forma foi condenado pelo outro para com ela, quando essas pessoas elas aceitam isso dentro delas próprias, elas começam a tirarem um tempo para olharem para si, ou seja, é quando elas começam a impor esse limite, nessa barreira do cuidado que há para com elas, do cuidado que elas podem levar para o outro. Então, elas não vão passar a sempre tirarem o tempo delas próprias para se dedicar ao outro. Elas vão compreender nesse processo de cura que elas precisam olhar para suas próprias questões, que elas precisam olhar para tudo aquilo que de alguma forma já foi sentido como vergonhoso e como humilhante, de tudo aquilo que de alguma forma foi taxado como um peso na vida delas, porque geralmente isso é uma questão muito predominante também com relação a essa ferida. Essas pessoas, elas tendem a carregar um peso muito grande na vida, porque são questões que elas vão reprimindo, que elas vão guardando, que vai se tornando nesse prazer do sofrimento, especialmente questões muito arcaicas lá da infância, né? Aquele primeiro momento em que ela se deparou com a vergonha e com a humilhação. Então, é uma bagagem de coisas que vai sendo reprimida, por isso que essa bagagem, ela vai se tornando nesse peso e que, inclusive, é trazido para o próprio corpo dessas pessoas. Por isso, a importância do estabelecer limites. Quando essas pessoas, elas começam a compreender que elas precisam olhar para as questões delas, especialmente tudo isso que foi envergonhado ou que elas julgam como vergonha, como humilhação, ou até mesmo que, obviamente, elas reprimem, especialmente os prazeres. Quando essas pessoas elas começam a olhar para essas questões, elas começam a dar espaço para isso, esse peso ele vai se transformando na realidade no espaço que essas pessoas vão dando para olhar para as próprias questões. Porque caso contrário, quanto maior elas reprimirem isso, mais pesado vai ser essas questões para essas pessoas e também elas vão de alguma forma pegando o peso que há no outro para si. Então não tem limite nenhum, tem apenas um alimento, é um alimento desse prazer que essas pessoas vão sentindo na vida com o próprio sofrimento, especialmente de tudo isso que elas condenam no seu próprio ser. Mas na realidade essa condenação é um suposto sentimento, é um suposto, na verdade não suposto, né? É um medo de se sentirem envergonhadas e humilhadas pelo outro. Mas isso também começa a ser curado quando elas, de alguma forma, quando essas pessoas elas trazem essa questão da humilhação e da vergonha do outro para dentro de si, aceitando que tudo bem elas se expressarem como elas são. E mais uma vez, isso também esbarra muito naquele aspecto do dar risada de si, porque o dar risada é o aceitar as falhas, as imperfeições e, obviamente, os prazeres, eles podem
ser colocados dentro de uma caixa de falhas e imperfeições. Não para todo mundo, mas algumas pessoas podem julgar assim. Só que a gente também pode pensar que um processo de cura é quando a gente olha para os prazeres não como falhas e imperfeições do ser humano, especialmente os prazeres equilibrados da vida, né? Nada para mais e nem para menos no aspecto da repressão, mas o vivenciar o prazer na vida de uma forma equilibrada não precisa ser considerado como errado, como imperfeito. Na realidade, pode ser considerado como o quê? Como um processo de ser humano, porque todo ser humano precisa experienciar o prazer na vida, seja esse prazer qual for, né? Seja o prazer da sexualidade, seja o prazer do lazer, o prazer do dinheiro, de ter uma vida material e financeira saudável e equilibrada. Então, todo ser humano pode e deve vivenciar isso de alguma forma, porque nós estamos justamente aqui na vida material para que a gente possa vivenciar e curar essas questões doloridas dentro do nosso ser e vivenciar isso de uma forma equilibrada e prazerosa. Então, esse também é um aspecto de cura, é quando essas pessoas elas passam a enxergar isso que é julgado e taxado como vergonhoso e como humilhante, como algo natural do ser humano, como algo comum que todo ser humano pode presenciar na vida, mas é preciso se permitir. E só é permitido quando primeiramente é aceito, né, que essas questões, elas de alguma forma existem dentro do ser, existem dentro delas próprias. Então, pra gente concluir, eu gostaria de apresentar, né, um pouco sobre o aspecto físico dessas pessoas que carregam essa ferida emocional, que é a ferida da humilhação. Geralmente ela vai discorrendo muito ao longo do livro sobre essa questão do peso do próprio corpo, mas obviamente isso é algo muito inconsciente, especialmente esse peso, ele é muito trazido desde a infância, quando foi provocado esse sentimento de humilhação e de vergonha de algo que foi reprimido lá atrás. Então esse peso ele é trazido até hoje. Ela fala que com relação ao próprio peso, ao peso corporal mesmo, são pessoas que têm muita facilidade em ter ganho de peso, mas é algo que é do estudo da Lise, né? Essa questão é algo do estudo da Lise, assim como os outros biotipos, os outros corpos que ela vai apresentando ao longo do livro. E pra gente finalizar, como eu trouxe também na ferida do abandono, eu quero trazer aqui o que essas pessoas elas carregam de potente dentro do ser, para além dessa ferida que é muito potente, para além dessa máscara de masoquista que essas pessoas podem ir utilizando ao longo da vida. Qual que é a potência dessas pessoas? Ela vai falando aqui que essas pessoas elas camuflam alguém muito audacioso, pessoas muito aventureiras, muito talentosas em vários aspectos. Ou seja, são as pessoas que têm uma grande capacidade de conhecerem as suas reais necessidades. Elas são muito sensíveis às necessidades do outro, por isso que tem até mesmo essa questão exagerada de sempre estar em prol do outro. Obviamente que isso é muito mais profundo, como foi trazido, mas elas carregam isso de um modo nato, essa preocupação e essa sensibilidade para com o próximo. São pessoas que são ótimas mediadoras e conciliadoras, são pessoas joviais, elas gostam do prazer, apesar de muitas vezes reprimirem, elas gostam dessa diferença, desse prazer, desse novo e desse renovo na vida, e elas gostam também de permitirem que o outro se sinta à vontade perante a presença delas. São pessoas de natureza muito generosa, muito solícitas e muito altruístas. São pessoas que são muito organizadas, têm um talento de serem muito organizadas com as próprias coisas delas. Elas reconhecem que os próprios talentos. E aqui, muito peculiar, ela finaliza falando que são pessoas muito sensuais e elas sabem desfrutar do amor. Apesar de serem pessoas que carregam esse aspecto de uma repressão, inclusive da própria sexualidade, no aspecto, quando eu falo, não sexualidade, mas pode ser, mas no aspecto do ato sexual, isso que eu quero dizer, porque é isso que é trazido ao longo do livro, que são pessoas que tendem a julgar o ato sexual como algo pecaminoso, como algo vergonhoso, por isso que não se é falado sobre ele. Mas na realidade, em contrapartida, são pessoas que trazem em si um aspecto de muita sensualidade, especialmente se essa questão é muito reprimida dentro do próprio ser.
Então são pessoas que elas elas afloram uma sensualidade muito grande, mas de alguma forma elas não olham e muitas vezes elas nem reconhecem isso, justamente por reprimirem de uma forma muito predominante essa questão no próprio ser. Então, quando esse processo de cura ele começa a vir à tona, essas pessoas elas começam a se deparar com todas essas questões dentro do ser delas, de todas essas questões que são potentes que elas carregam em si. Mas elas só começam a lidarem de uma forma saudável com isso quando elas aceitam todas essas questões que de alguma forma foram prejudiciais e foram colocadas na vida delas como algo vergonhoso, como algo humilhante. E elas transformam isso em aspectos comuns da vida do ser humano. E que muitas vezes, muitas coisas ao longo da nossa vida, elas vão ser taxadas como algo humilhante e vergonhoso, especialmente se é algo da nossa intimidade que vem à tona para o outro. Mas essas questões que precisam vir à tona é justamente o aprendizado em um aspecto de que isso faz parte do ser humano. Todo ser humano, em algum momento, vai presenciar alguma coisa que ele pode considerar humilhante. Só que, na realidade, se ele julga isso no outro, é porque esse medo, ele se encontra dentro do próprio ser. E não na verdade, somente o medo, mas até mesmo essa questão que ele pode julgar falho no outro, é porque está dentro do próprio ser e está reprimido dentro do próprio ser. Por isso, tão importante o processo de cura. Bom, então a gente chegou ao fim de mais um vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu, mais uma vez, gostaria de recomendar a leitura desse livro, porque é um livro muito importante, especialmente para o seu processo de autoconhecimento, para que você possa, até mesmo ao realizar a leitura, se deparar com o que você ainda precisa ser trabalhado, que precisa ser curado, que precisa ser mudado. E com certeza vai te ajudar no seu próprio processo e no seu processo de evolução como ser humano. É isso, nós nos vemos, um grande abraço!